Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana. Estamos começando mais um vídeo onde nós iremos fazer uma introdução breve a respeito da segunda lição do segundo trimestre de 2020, lições bíblicas, cujo tema é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Eu convido a você a estar neste canal e a se inscrever, a apertar o sininho e receber todas as nossas notificações. Sempre temos novos vídeos no canal. É um canal pequeno, mas que visa aí trabalhar as questões apologéticas, hermenêuticas, exegética e histórica do cristianismo. Além do mais, precisamos de pessoas inscritas para que a gente possa continuar esse trabalho. E esse é, a princípio, nosso diferencial, assim, porque nós mostramos materiais, mostramos fontes de pesquisas que está acessível ao seu mundo para que você possa, assim, crescer nestas pesquisas e assim poder ter uma argumentação, um conhecimento não baseado em achismos ou no que me disseram, em sim em fontes bibliográficas de pessoas formadas na área, para termos certeza daquilo que nós tanto acreditamos quanto o que passamos. Então, nesse primeiro vídeo, que vai ser a apresentação da lição, iremos basicamente focar numa regra de interpretação hermenêutica que diz o seguinte: para se entender um texto antigo, no qual por exemplo, é de a carta aos Efésios de Paulo, precisamos entender primeiramente a mente do escritor, onde o escritor estava, qual cultura, quais foram as influências que ele teve para escrever essa carta. Obviamente a influência maior, primária, foi do Espírito de Deus, guiando ele em todo o seu caminho, em todo o seu ministério. Porém, no sentido socioeconômico e cultural, nós precisamos compreender que a carta aos Efésios teve uma dimensão histórica, não é fictícia. Portanto, precisamos de metodologias para entender os textos, porque toda a lição bíblica visa necessariamente entender os textos. Sem isso, não faz sentido ter uma lição bíblica. Então é por isso que nós vamos seguir essa metodologia para, primeiramente, compreender. Antes de compreender a carta, precisamos compreender o autor, que é o apóstolo Paulo, e depois a cidade, os textos, a cristologia que está em torno dele, a teologia, a apologética. Então são elementos que permitem você ter aí a interpretação correta de fatos. E lembrando a todos que, infelizmente, muitas religiões usam não só Efésios, mas outros textos, outras cartas, outros livros da Bíblia para deturpar. Tá certo? Mas por que deturpam? Através de suposições, né? Eles criam uma teoria, dessa teoria eles conectam com algum tipo de fato ou de meia-verdade para assim conseguir criar falsa religiosidade. E é por isso que Efésio, a cidade de Efésio, era uma cidade religiosa, mas religiosamente falsa. E é incrível que se pode notar que, por mais falsa que seja, o quadro econômico é muito grande. Nós veremos isso. Mas enfim, eu convido a você aqui. Eu vou mostrar aqui o PDF, tá certo? Então, esse aqui é o PDF da lição bíblica, tá certo? Eu vou aqui fazer um pequeno. Então, é a lição número 1, Carta aos Efésios. Saudação aos destinatários. Página 3. Pronto. Carta aos Efésios. Saudações aos destinatários. Textual. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. Vamos explicar esse Senhor aqui, né? O termo Kyrios. Enfim, verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Indo mais adiante, temos a leitura bíblica em classe, que é Efésios capítulo 1, versículo 1 ao 2. E o pano de fundo, para se compreender também Efésios, é aquela outra regra.
Não só existe a regra de compreender o autor, mas a regra de compreender que os textos mesmo se expliquem. Aí justamente aí, o Efésios 1, capítulo verso 1 ao verso 2 e Atos capítulo 19, verso 1 ao 7, explicando um ao outro, tá certo? E temos o objetivo geral, que é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Deixa eu ampliar aqui. O objetivo específico é o seguinte: apresentar a autoria e a data da epístola, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Então, cada professor, obviamente, como vocês estão percebendo, tem um ponto que se identifica melhor e um ponto de acordo com a sua realidade EBD, tá certo? Para, assim, aprimorar um ponto específico. É quase impossível aprimorar todos os pontos por falta de tempo e de subsídios. Mas é importante você focar em todos os pontos, mas tem um como um alicerce para que todos os pontos possam se apoiar nesses. Temos o comentário, a introdução, a autoria e data, temos aqui tudinho. Ponto 1, autoria. Ponto 2, a assinatura apostólica. Uma epístola da prisão. Então é uma epístola, já começa a dar algumas informações, porque tanto Efésios quanto outras cartas, como por exemplo Filipenses, Colossenses e Filemon, é considerada a epístola da prisão. É um momento em qual o apóstolo Paulo está preso e mesmo assim consegue levar o evangelho às comunidades bíblicas e cristãs naquela época. Aí temos a data, em torno do ano 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. Temos aqui um esboço resumido da carta. Primeira parte, a carta pode ser dividida em duas, né? Primeira parte, gloriosa declaração teológicas a respeito da salvação, vai do capítulo 1 ao capítulo 3. E a segunda parte é instruções práticas para a igreja e para os crentes, a partir do capítulo 4 e versículo 6. Capítulo 6. Isso significa que é importante ter um esboço para não memorizar capítulo 1 de saudação, capítulo 1, verso 3, preeminência de Cristo, Jesus na redenção. Não, é para você ter uma sistematização das informações agrupadas em categorias, tá certo? Ou seja, dividindo a carta, se compreende melhor o todo. Então temos aqui um bom exercício, uma boa aplicação, que é também uma metodologia. Temos os destinatários, a cidade de Éfeso, tá certo? Temos o ponto 1, a cidade de Éfeso, ponto 2, a religiosidade de Éfeso. Eu só vou frisar um pouco hoje isso aqui, tá certo? Também. Ponto 3, a igreja de Éfeso, tá certo? A saudação epistolar. Temos os subsídios, bíblico, teológico, tudinho. Ponto 3, propósito da mensagem. O propósito, né? Tudo tem um propósito, né? Toda mensagem, mesmo sendo falsa, tem um propósito, né? E se é verdadeira, tem um propósito mais ainda. Deixa eu ver aqui. Ponto 2, a mensagem, certo? E por fim, a conclusão. Depois temos as perguntas e respostas, que é importante também tentarmos para isso. Pois bem, comecemos aqui, tá? Eu vou deixar também aqui um livro texto. Eu vou citar algumas coisas desse ponto sobre a religiosidade em Éfeso, tá certo? Mas então, como de início nós já mencionamos, é importante a gente entender o seguinte sobre. É preciso, quando nós estivermos estudando qualquer texto, até mesmo não bíblico, precisamos entender a vida, a obra, os escritos, as circunstâncias históricas que tiveram em torno daquele escritor. Então, Tarso, primeiramente, é uma cidade onde nasceu o apóstolo Paulo e onde também foi criado. Tarso é, por sua vez, a principal cidade da Cirícia. A província da Cirícia estendia-se numa estreita faixa de terra a nordeste do mar Mediterrâneo. Hoje está completamente em ruínas abandonadas. Naquela antiga cidade, tornou-se a mais famosa por ensinar, desde aquela época, retórica, matemática, ética,
gramática, música, e por estes fatores culturais e comerciais atraiu a atenção de Marco Antônio, o general de Roma, e o imperador Augustus, e até mesmo, eu acredito que, se eu não me engano, Cleópatra. É neste mundo marcado por uma diversidade de influências romana, da Grécia e do próprio Israel, que Paulo, autor da carta aos Efésios, viveu. Quero apenas destacar a importância da Grécia, desde a época de Paulo, que os professores e filósofos que divulgavam todas as nações a sua literatura, arquitetura e pensamento científico faziam em especial na forma escrita o escrito koiné. E é por este e é por isso que a primeira Bíblia traduzida foi a Septuaginta. E essa Septuaginta era usada pelos escritores do Novo Testamento, pois o hebraico começou a entrar em desuso, a ser pouco falado nos meios comuns. Enquanto, enquanto mais entramos no mundo onde Paulo vivia, ficamos sabendo das coisas positivas e negativas. Na época de Paulo, o culto ao imperador era a religião que se propagava mais rapidamente no mundo mediterrâneo. Quando estudamos a carta aos Efésios, talvez muita coisa não nos faça sentido de imediato, mas precisamos deixar que a carta nos convença dos seus reais objetivos. Bem, quando nós meditamos aqui no trecho da carta, justamente aqui no capítulo 1 e no versículo 1, eu acho muito interessante a cristologia inevitável e apologética sobre tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo estarem sempre acompanhando todas as cartas de Paulo e todas e todo o Novo Testamento. Nós temos aqui no versículo 2, por exemplo, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, né? Efésios 1 e o versículo 2. E o verso 1 também diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. É interessante você aqui observar aqui Senhor, tá? Essa palavra que deixa eu ampliar aqui um pouco. Ela é espetacular. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, tá? Pega essa palavra aqui, Senhor, tá? Senhor, tá? O Novo Testamento, ele foi traduzido, escrito também em grego. Existe o Novo Testamento em grego, existe mais de 5.000 cópias. Neste Novo Testamento grego, no qual nos baseamos no Sinaítico, aparato crítico e outros, mais especificamente este que estou mostrando a vocês, eu vou mostrar aqui agora pronto, não sei se vai dar para ver, né? O texto, a carta aos Efésios, capítulo 1 em diante. Aqui é o capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. No final do versículo 2 temos o Senhor Jesus, né? Então, eu gostaria de você chamar a atenção porque, infelizmente, algumas traduções, isso aqui é para depois, algumas traduções tendenciosas têm colocado, em vez de Senhor, na carta aos Efésios, como no lugar de Senhor, Kyrios, colocam Jeová, fazendo alusão a um nome, suposto nome tetragrama de Deus. Eu também tenho aqui em mãos, essa é uma foto, tá? Essa é uma foto do meu livro, aqui, deixa eu mostrar aqui, vocês não tá vendo aqui? Eu tenho aqui, tá? Infelizmente eu não tenho uma Septuaginta ainda, tá certo? Deixa eu mostrar aqui direitinho. Para provar, né? A gente precisa provar o que diz, né? Deixa eu mostrar aqui. Tá? Então, nesse texto grego do Novo Testamento, não temos em nenhum manuscrito, em nenhum local, o nome Jeová. As traduções que fazem isso é as Testemunhas de Jeová, a tradução do Novo Mundo. Então, nós temos na carta aos Efésios cerca de pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 ocorrências do termo Kyrios, tá certo? E não existe nenhuma ocorrência do nome Jeová, tá certo? Efésios capítulo 2, verso 21, Efésios 5, verso 14, Efésios 5, verso 19, Efésios 6, verso 4, e Efésios 6, capítulo 6, verso 7 e verso 8.
o termo é Kyrios. Não existe Jeová. Então, se você pegar uma Bíblia com o nome Jeová no Novo Testamento, saiba que está tendo uma tradução errada, equivocada, tendenciosa e supostamente cheia de com diversas suposições, tá certo? Equivocadas. Então, muito cuidado, tá certo? Para evitar esse tipo de erro. Então, não temos nome Jeová no Novo Testamento, em canto nenhum do Novo Testamento, tá certo? Não temos. Impossível de existir até o presente momento, porque houve a tradução da Septuaginta e os escritos do Novo Testamento foram escritos em grego, tá certo? Só para vocês pegarem aí, tá bom? Aí vocês vêm aqui, tá certo? Pronto. Voltando aqui. Então, Senhor aqui, quando nós entendemos o termo Senhor, é muito interessante. Aguarda só um minutinho. Mas o ambiente cultural que essa carta está é a cidade de Éfeso. Era a capital da Ásia Menor e a maior metrópole da Ásia. Abrangia uma extensa área e a sua população era superior a 300 mil habitantes. Era o centro do culto da deusa pagã Diana, a deusa da fertilidade, cujo templo localiza-se a cerca de 1.600 metros da cidade. Segundo a tradição, o templo levou 220 anos para ser construído. E é justamente isso aqui que eu mostro aqui a vocês, tá? Sobre Diana, tá? Temos aqui a Diana. Existem algumas versões, algumas histórias diferentes, porque é mitologia. Então, de acordo com o historiador Heródoto, a Diana originalmente era uma virgem, era uma deusa da lua e da caça, tá certo? Rainha da natureza e da selva, né? Da natureza selvagem. Só que a Diana, vista, obviamente, isso é fato, em Éfeso, ela é totalmente adepta à sexualidade, como é que se diz? A ideia de procriação. Você vai ver aqui depois. Pronto, aqui, ó, muitos seios, né? Infinitos. Tá certo? Aqui, ó. Tudinho. Esse aqui é um livro de mitologia que eu tenho. Então, há duas versões. Uma pura, casta, e uma depravada sexualmente. E assim as mitologias vão justificando suas práticas, suas formas de culto, suas adorações, suas aqui é a Diana caçando, né? Temos Artemis também, que é um outro nome para a Hera. E é interessante tudo isso, tá certo? Alguns rituais, algumas circunstâncias que eu tenho aqui no meu livro de mitologia. Então, pronto. Mas depois eu vou voltar aqui. Pronto. Diana, né? Pronto. Então, é interessante tudo isso. Mas voltemos aqui ao texto bíblico. Efésios capítulo 1, versículo 2. O que Paulo está querendo dizer aos cristãos daquela época da cidade de Éfeso, dizendo que Senhor Jesus Cristo. Meu desejo de Paulo é que os crentes de Éfeso digam e continuem dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. E esse Senhor é Jesus, da descendência real de Davi, e que ressuscitou dos mortos, e por ter um nome que nenhum outro nome tem, Filho de Deus. Ou seja, dizer que Jesus é o único Senhor na época do Império Romano era uma mensagem que combatia o culto aos imperadores e os cultos pagãos, ou por exemplo Diana. Obviamente, os primeiros reitores tinham o total cuidado para evitar de ter grandes problemas com o domínio imperial de Roma, pois tais cartas, tais palavras, realmente ia de conta com a política daquela época. Pois bem, indo mais adiante, sabemos que Paulo estava preso em Roma quando escreveu a carta aos Efésios. Observe que a carta começa dizendo o seguinte: Paulo é o remetente da carta. Paulo indica o destinatário da carta. Observe também que a palavra santo não se refere ao. Então, nós estamos vendo isso. Não se refere ao conceito equivocado do catolicismo romano, e sim a pessoas vivas que vivem o evangelho, e a palavra grega para santos, que é hagioi, quer dizer apenas separado. Paulo roga bênçãos especiais para os destinatários. O Hiram Bar Kokhba
diz que a palavra grega eirene, que significa paz, é tudo aquilo que faz com que a vida do cristão seja verdadeiramente digna de ser vivida e não é condicionada pela ausência de tribulações. Paulo, por fim, traça o objetivo da carta, entre outros objetivos, o qual me chamou a atenção, é mostrar o quanto a comunidade cristã de Éfeso é abençoada e bendita por ter uma cristologia e outros elementos tão importantes presentes nessa carta, como todo o Novo Testamento. Por fim, eu vou citar aqui para vocês o livro texto, a parte que me chamou mais atenção sobre a religiosidade de Éfeso. Tá certo? Então você vai entender por que isso me chamou a minha atenção. E é importante a gente citar isso, tá certo? Porque ainda vivemos, infelizmente, é, dentro dessa situação religiosa, sem as escrituras, né? Isso não é de hoje, é desde os tempos bíblicos que os apóstolos têm combatendo esses tipos de falsa religiosidade de Éfeso, por exemplo. Temos aqui, ó, ponto 2 do tópico 2 destinatários, não é isso? A religiosidade de Éfeso. A cidade abrigava o templo de Artemis, que na mitologia grega era irmã gêmea do deus Sol, Apolo, filha de um neto e Zeus, equivalente a Diana para os romanos. Artemis ou Diana era a deusa pagã da fertilidade e protetora do parto, representada pela imagem de uma mulher com o tórax coberto de 3 ou 4 fileiras de seios. Ela personificava os poderes reprodutivos de homens e de animais. Deixa eu ver se está gravando. De homens e de animais. Associada aos rituais de fertilidade, tornou-se protetora da prostituição cerimonial que fazia parte do culto sensual e da adoração idólatra aos Efésios, em Éfeso. O templo era considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo, construído em 550 a.C., de arquitetura jônica, formada de cedro e cipreste e mármore. Era o principal centro religioso de Éfeso. O templo foi saqueado diversas vezes, incendiado e reconstruído pelo menos 2 vezes. Apesar desses ataques de vandalismo e sucessivas reformas após a metade do primeiro século depois de Cristo, o período apostólico, a imponência do templo ainda impressionava. O livro de Atos informa que a imagem adorada no templo havia caído do céu. Significa que alguns meteoritos foram recolhidos e talhados para moldar a imagem. Essa crendice sinaliza que a religiosidade dos Efésios era permeada de superstições. O cortejo do templo, que abrangia sacerdotes, sacerdotisas, assistentes escravos e eunucos que cultuavam por meio de atos sexuais, indica o nível de depravação e imoralidade daquela cidade. O culto idólatra também era estimulado pela crença e pela prática do ocultismo, referendado por inúmeros livros de artes mágicas, encantamentos, amuletos, poções, sacrilégios e feitiços. O termo dos fenômenos sobrenaturais ou supranormais mantinha a cidade espiritualmente cega e escravizada. Com a mensagem do Evangelho, muitos dos que receberam a Cristo trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Para os Efésios, o templo, a prostituição cultural e o ocultismo representavam uma oportunidade ímpar de aquecer a economia da cidade. Éfeso devia a sua prosperidade financeira aos milhares de turistas e peregrinos que visitavam a capital. A maior parte da renda era o comércio de nichos de prata da deusa que eram comercializados no templo. A prostituição, a pornografia e as artes mágicas também auferiam lucros financeiros, sendo o centro de vários outros cultos pagãos, inclusive o culto aos imperadores romanos deificados. A cidade era conhecida como arquipaganismo, que quer dizer o cúmulo do paganismo. Avalia-se que a exploração comercial e as questões econômicas
em Éfeso trouxeram maiores dificuldades para Paulo do que as questões religiosas. O alvoroço por causa da pregação do apóstolo contra a idolatria foi motivado pelo medo de a profissão de Eurívenes cair em descrédito. De fato, a defesa do templo e do culto a Diana foi apenas um pretexto religioso. A verdadeira intenção era afastar o perigo da queda e até mesmo a suspensão das vendas de imagens que não dava pouco lucro aos artifícios. Então, esses, meus amigos seguidores do canal, esse foi o nosso comentário a respeito da lição bíblica no segundo trimestre de 2020. A Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e cerrada com o Espírito Santo da promessa. Esperamos que este pequeno comentário nos ajude a compreender melhor as escrituras do ponto de vista do autor, do idioma original, das circunstâncias, para podermos termos uma interpretação correta dos textos bíblicos, para assim nós podemos viver, de fato, o verdadeiro e autêntico Evangelho de Cristo. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilha os nossos vídeos, ativa o sininho, deixa um like, um comentário ou uma sugestão. Nos ajude a caminhar nesse trabalho. E desde já agradeço sua atenção.